Fala aí, tranquilo? Eu sou o Felipe e hoje eu vou ensinar vocês como jogar o jogo Pokémon Mestre dos Treinadores, lançado pela Estrela no ano de 1999. É, um joguinho bem antiguinho. Inclusive é um jogo que é bem difícil de a gente encontrar hoje em dia em boas condições, né? Novo, praticamente impossível, mas usado em boas condições já é um pouco difícil de encontrar. Essa versão foi uma versão que eu mesmo fiz e eu vou aqui ensinar o jogo de duas formas diferentes. Eu vou ensinar as regras habituais do jogo, né, as regras originais do jogo, e também eu vou mostrar algumas regras que eu utilizo com a minha galera, algumas regras da casa que são opcionais. Sinta-se livre para utilizá-las ou não, ou pegar uma ou outra que você achar mais interessante, ou então jogar o jogo da forma original, tá bom? Então, aqui cada jogador é um treinador Pokémon em busca de se tornar um grande mestre Pokémon. Para isso, ele vai precisar derrotar um dos grandes rivais que estão aqui no centro, né? Assim como no jogo de Game Boy, né? Esse jogo se passa com a primeira geração de Pokémons na região de Kanto, e nós vamos percorrer todas as cidades e no final ir até o Planalto para poder enfrentar um dos rivais, tá? A diferença é que aqui basta enfrentar um rival e vencer que você já ganha o jogo, ok? Então, vamos lá, vamos primeiro a montagem do jogo. Então, eu estou com um tabuleiro aqui e você tem esses espaços aqui, onde você vai colocar essas fichas, que são as fichas dos Pokémons, ok? Você vai colocar nesses espaços de acordo com a cor. Então aqui você tem os rosas, aqui os vermelhos, os azuis, amarelos e os verdes lá em cima. Além disso, você vai embaralhar as cartas de rivais e vai colocar aqui no centro, e uma pilha com as cartas de item e com as cartas de evento. Cada jogador vai escolher um personagem para si. Aqui no caso, o jogador 1 vai utilizar o Ash e o jogador 2 vai utilizar a Misty. No jogo original, são só Ashes, cada Ash de uma cor diferente, então são 6 Ashes, o jogo é de 2 a 6 jogadores, e dura mais ou menos de 1 hora a 1 hora e meia, tá? Depende de quem está jogando, certo? Então, aqui, depois de escolher esse jogador, nós vamos sortear os iniciais, tá? Então, aqui os iniciais que nós temos disponíveis são o Charmander, Squirtle, certo? Bulbasauro, Pikachu, Clefairy, o Miau, ok? São esses 6 iniciais. Então, aqui você vai embaralhar essas fichas, tá? E vai sortear entre os jogadores. Vai ser escolhido aleatoriamente, tá? Mas também você pode se sentir livre de cada um escolher o seu também. Você escolhe como você quer jogar o jogo, né? Então aqui vamos supor que o jogador 1 pegou o Charmander e o jogador 2 pegou o Pikachu. Vamos inverter, né? Vamos colocar o Pikachu com o Ash, né? Vai ficar legal. E vamos botar os Squirtle com a Misty. Vai ficar aqui um pouco mais coeso, né? Feito isso, os jogadores vão jogar os dados para ver quem começa. Quem tirar o número maior nos dados vai iniciar o jogo, né? Então aqui no caso, vamos supor que o jogador 1 venceu. Então vamos colocar ele aqui na cidade de Pallet, né? Primeira cidade, os 2 jogadores aqui. Maravilha. E como o jogo funciona, né? Basicamente nós usamos os dados para se movimentar, no caso um dado, você pode jogar um dado para se movimentar, e dependendo da casa que você cair, né, do espaço que você cair, vai ter um efeito diferente. Então você pode ou tentar capturar um Pokémon, ou comprar carta de itens, ou comprar cartas de evento, tá? Basicamente são essas 3. Existem outros efeitos, mas esses são os 3 efeitos principais, ok? E como é que eu faço para poder chegar lá no grande Planalto e vencer o jogo? No jogo original, nós temos um pré-requisito que dentre todos os Pokémons que você tiver na sua equipe, se você observar aqui, ó, tem um númerozinho aqui no canto da fichinha, que é o número 5. Então você tem que ter pelo menos 20 pontos somando todos os seus Pokémons para poder enfrentar um dos rivais, tá? Aproveitando que eu mostrei a fichinha do Charmander aqui, vamos dar uma olhadinha nela. Então aqui no canto você vai ter o número dele do Pokédex, o nome do Pokémon, a pontuação dele, como eu comentei, e aqui você tem o ataque dele, no caso que é a brasa. Então o Charmander causa 4 de dano. Se você for observar aqui o Pikachu ele tem 3 pontos, ele vai 3 pontos e o ataque dele é 3. Então ele é um pouquinho mais fraco do que o Charmander, tá?
Aqui nós já vemos uma diferença da forma como eu jogo com a minha galera. Esses tabuleiros aqui, que eu distribuí para cada jogador, eles não tem na versão oficial, tá? Aqui eu limito cada jogador a ter apenas 6 pokémons na sua equipe, assim como no jogo de Game Boy, né? Então, se você já está com a sua equipe completa e captura um outro Pokémon, você deve ou descartar um dos Pokémons que estão aqui, ou pegar esse Pokémon que você capturou e jogar fora, certo? No jogo original você não tem limites, você pode ter quantos Pokémons você desejar, certo? E aqui também outra regra que você pode ver aqui, que tem o símbolo das insígnias aqui em cima, né? E eu tenho as fichinhas das insígnias aqui ao lado. Então, uma regra que eu coloquei também é que você, além de ter os 20 pontos dos seus Pokémons, você precisa coletar todas as insígnias. E como é que a gente faz isso? Muito simples, é apenas passando pelas cidades. Então, por exemplo, se eu passar pela cidade de Viridian, eu vou lá e tenho direito a pegar a minha insígnia de Viridian e coloco na minha fichinha. Essa é uma das formas da gente jogar, tá? Também tem outra regra para isso que deixa o jogo um pouco mais avançado, mas eu explico no final. Então, vamos fazer aqui um teste. Vamos supor que o jogador 1 vai começar. Ele vai jogar um dado aqui, tirou um 4. Então, ele vai se movimentar 4 casas. 1, 2, 3, 4. Aqui no caso, ele parou em uma cidade, tá? Na cidade de Viridian. Opa, derrubei a Mist aqui. Na cidade de Viridian. As cidades, elas têm um efeito. No caso da cidade de Viridian, tem o efeito de comprar 2 cartas de item. Então, você vai vir aqui no montinho e vai comprar 2 cartas de item, ok? Cada jogador pode ter até 7 cartas de item na sua mão. Se você tiver 7 cartas e ganhar mais cartas, você é obrigado a descartar até ter apenas 7. Você pode jogar quantas cartas de item você quiser durante a sua vez de jogar, dependendo do efeito de cada uma, ok? Beleza. Então, a maioria das cidades vão ter esse efeito de comprar cartas de item. Então, Viridian, Pilter, Celadon, Saffron, todas elas vão ter esse mesmo efeito de comprar cartas de item. Com a nossa regra adicional aqui, o Ash já pegaria a insígnia dele de Viridian e colocaria aqui na tabuletinha dele, certo? Vamos simular agora a jogada da Misty. Vamos supor que ela tirou 3 e ela caiu aqui, ó. No Pokémon apareceu um disquinho, certo? Então, ela vai revelar esse disquinho, certo? No caso aqui, ela achou um Caterpie, ok? Então, aqui você pode perceber que a fichinha do Caterpie tem uma leve diferença das outras fichinhas, que ele tem um desenho de dado aqui embaixo. Então, o Caterpie ele bate 1, vale 2 pontos, e ele tem esses 3 dadinhos aqui. Isso. Isso aqui é o que você tem que tirar para você conseguir capturar esse Caterpie. Então, você vai jogar um dado, e caso você tire os números 3, 4 ou 5, você consegue capturar o Caterpie e adicioná-lo à sua reserva, à sua equipe de Pokémon. Então vamos simular aqui, vamos supor que a Missy jogou o dado aqui. Ela tirou 6. O 6 não está dentre os dados listados aqui, né? Então, no caso, esse Caterpie, ele vai ficar aqui para outro jogador tentar jogar na próxima vez, tá? Na regra do jogo original, no próximo turno você seria obrigado a jogar o dado e andar. Na minha regra da casa, eu digo que cada jogador tem um turno para tentar de novo capturar Pokémon. Então, se o jogador da Misty quisesse, ele poderia no próximo turno, ao invés de andar, tentar capturar o Caterpie mais uma vez. Caso ele não consiga, no próximo turno ele vai ser obrigado a andar para dar chance a outros jogadores capturarem. Lembrando que nesse jogo você pode andar tanto para frente quanto para trás, tá? Você não precisa andar só para um lado só, você pode ir e voltar, certo? Então, caso você queira depois voltar para pegar o Caterpie, ela poderia. Caso ela tivesse conseguido uns números, por exemplo, o número 3, o Caterpie seria adicionado à reserva da Misty, certo? E aí você pega outro Pokémon rosa, no caso aqui, e repõe ali a tabuletinha, ok? Beleza? Agora vamos fazer um outro cenário, né? Vamos supor que o Ash foi jogar de novo e ele tirou 1 e caiu aqui na compre carta de evento. As cartas de evento, que são os montinhos verdes, são cartas que na hora de serem compradas você tem que fazer um efeito na hora. Então, no caso aqui, eu comprei uma carta de Vamos Lutar, uma carta de ataque, aonde você é obrigado a escolher um jogador para uma batalha Pokémon. Então, isso deve ser feito agora. E aproveitando, vamos mostrar como é que funciona uma batalha Pokémon. Então, cada jogador vai escolher o seu Pokémon que vai ser usado. No caso aqui, o Ash só tem o Pikachu, então vai ser ele que ele vai usar. E a Misty vai escolher o seu Squirtle, que ele é um pouquinho mais forte, né? Ele tem 4 de ataque aqui.
Nas regras do jogo original, os tipos dos pokémons não contam. Então, nesse caso aqui, o Pikachu não tem vantagem com relação ao Squirtle, tá? Aqui conta-se somente o poder de ataque. Nas regras opcionais que eu coloco, sim, contam os tipos dos pokémons, mas ao final do vídeo eu explico melhor. Então, pokémons escolhidos, cada jogador tem a opção de jogar até 2 cartas de item da sua mão para aumentar o ataque do seu Pokémon. Por exemplo, essas cartas que o Ash comprou. Então, essa carta aqui, por exemplo, ela adicionaria mais 6 de ataque ao Pikachu, ok? Então, você vai definir se você vai usar cartas de item ou não antes da batalha começar. Então, vamos supor que o Ash diga assim, vou usar uma carta de item. E você deixa viradinho para baixo. Caso não queira usar, é só não usar nenhuma. Beleza? Vamos iniciar sem cartas de item só para gente ver como é que funciona. Então, o Pikachu tem 3 de ataque e o Squirtle tem 4 de ataque. Cada jogador vai jogar um dado. Vamos supor que o Ash é o dado amarelo e a Misty é o dado roxo. Então, nesse caso aqui, o Ash adicionou mais 3 de ataque ao Pikachu. Então, o Pikachu tem 6 de ataque. E a Misty, que tirou apenas 1, vai adicionar 1 de ataque ao Squirtle. Então, o Squirtle fica com 5, o Pikachu fica com 6. Nesse caso, o Pikachu vence. O Pokémon da Misty, o Squirtle, fica nocauteado, então você vira a fichinha dele para baixo. E esse Pokémon não pode ser utilizado até que ele seja revivido. E o vencedor pega aleatoriamente 2 cartas de item do adversário. Mas a Misty ainda não tem cartas de item, então o Ash compra 2 cartas de item do topo da pilha. Caso a Misty só tivesse uma carta de item na mão, ele pegaria essa carta que ela tem e pegaria a outra sobressalente aqui do topo. Então, seguindo o jogo, vamos supor que a Misty agora vai jogar e na jogada dela tirou 4. Então, ela vai caminhar aqui. Ela vai passar pelo Ash. Quando você passa para outro jogador, você tem a opção de oferecer uma troca a ele. Então, vamos supor que a Misty quisesse trocar o Caterpie dela por um outro Pokémon que o Ash tinha. Caso o jogador 1 do Ash quisesse aceitar a troca, basicamente eles trocariam um Pokémon pelo outro. Ela também pode desafiá-lo para um ataque. Aí, nesse caso, desenvolve-se o ataque da forma normal, como eu já comentei, tá? Esse é a única exceção onde 2 jogadores vão habitar o mesmo espaço, tá? Normalmente, jogadores não ocupam os mesmos espaços. Então, vamos supor que a Misty estivesse aqui e tivesse tirado 2. Então, ela tiraria 1, 2. Só que, em vez de parar na casa do Ash, ela pularia para a próxima casa, ok? 2 jogadores não podem ocupar o mesmo espaço, a não ser na situação de uma troca ou de um ataque quando um passa pelo outro. Assim, o jogo vai se desenrolando, os jogadores vão caminhando pelo mapa, vão coletando pokémons, tá? Aqui na questão de poder, os pokémons rosas são os pokémons mais fraquinhos, então você vai ter as primeiras formas de todos os pokémons, né? Então aqui a gente tem um Pidgey, aqui a gente tem uma Nidoran, aqui a gente tem uma Ekans, certo? Nas Pokébolas verdinhas, nós já temos Pokémons mais fortes, tá? Podem ser já algumas evoluções desses iniciais, ou podem ser até Pokémons básicos, só que um pouco mais poderosos. Então, vamos pegar um aqui, por exemplo. Nós temos o Pidgeotto aqui, ó. A evolução do Pidgey, que já está ali. Depois eu explico as evoluções. Temos aqui um Wigglytuff, certo? Depois nós temos os Pokémons azuis, certo? Que esses são Pokémons já bem poderosos. Temos aqui a Jynx. Temos aqui um Golduck, já a maioria aqui são evoluções, apesar de eu ter pego a Jynx ali. A Hatcate, temos aqui um Marowak, certo? E os Pokémons vermelhos são os Pokémons mais poderosos que nós temos aqui disponíveis para captura. Então temos aqui já um Machamp, nós temos aqui um Omastar, e aqui nós temos um Scyther. Podemos ver aqui que o ataque dele já é 7, então assim, já é um Pokémon bem mais poderoso. Porém, quanto mais poderoso o Pokémon, mais difícil a captura, né? Então lembre-se que aqui nos Pokémons rosa, nós temos 3 dados para capturar, 3, 4 ou 5. Aqui nos verdes, vamos ter apenas 2, então aqui vai ser 4 ou 5. Nos azuis também vão ser 2, então aqui 3 ou 4. E nos vermelhos, 1 apenas, então aqui você vê o Scyther. Você tem que tirar cravado um 5.
Caso não tire, você não captura o Pokémon, ok? Ah, e aqueles amarelinhos ali? Aqueles amarelinhos ali são os lendários. Como é que a gente faz para capturar os lendários? Ao cair numa carta de evento, deixa eu procurar aqui. Ah, já foi de primeiro. Nós podemos encontrar esta carta aqui, com a fotinha do Mewtwo. Com essa carta, você tem direito a ter uma chance de capturar um dos Pokémons lendários, tá? Então, você vai escolher aqui uma das 4 fichinhas. Então, por exemplo, aqui eu peguei o Articuno, certo? Então, você pode ver que ele tem 9 de ataque, é um Pokémon bem forte. E ele tem um dado de número 6 para ser capturado. Então, são Pokémons bem difíceis. Você tem a chance de tentar capturar esse Pokémon. Caso você não consiga, ele não fica virado para cima. Todas as fichas são embaralhadas novamente e são colocadas em ordem aleatória, para você não saber aonde está cada lendário. Ok? Maravilha. Então, como eu comuniquei antes, o jogo você vai coletando os seus Pokémons, fortalecendo essa equipe, vai pegando as insígnias, vai preenchendo aqui. Uma vez que você tem toda a pontuação necessária, os 20 pontos, ou no caso das regras opcionais, além dos 20 pontos, as insígnias, todas as insígnias, passou por todas as cidades que tem as insígnias, aí você pode ver que tem o símbolo das insígnias, respectivas insígnias de cada cidade aqui nos cantinhos, certo? Você pode se preparar para ir à grande batalha final. Para isso, você vai ter que andar todo o tabuleiro aqui, andou, e você tem que vir até Cinnabar, tá? Nessa cidade aqui. Aqui você tem essa setinha amarela aqui, nada discreta, onde você vai jogar o dado e você vai começar a andar aqui em volta. Então aqui a gente tem várias casas diferentes. Compre carta de item, capture um Pokémon, compre uma carta de evento, capture um Pokémon vermelho, capture um Pokémon azul. E nos 2 pontos extremos aqui nós temos entre na batalha final. Então aqui você vai comprar uma das cartas aleatoriamente, tá? Pode ser a do topo mesmo, ou o que você escolher. E no caso aqui, a Misty enfrentaria a Agatha e o Gengar, tá? Então aqui, o poder base do Gengar é de 12, certo? E nós vamos desenrolar a batalha normalmente, tá? Um outro jogador que não seja a Misty vai assumir a função do rival, no caso que seria o Ash. Vamos supor que a Misty tem aqui, vamos pegar um Pokémon aqui lendário aleatório aqui, não tinha assim não, vamos pegar um Pokémon mais legal, né? Um Hydon, ok? Um Hydon é legal. Então a Misty aqui o Hydon tem 8 de ataque. Opa, deixa eu focar. Pronto, o Hydon tem 8 de ataque e a Agatha tem 12, aqui o Gengar tem 12. Normalmente os Pokémons dos rivais vão ser mais fortes, sim, tá? No caso, os dois vão jogar os dados normalmente, então vamos supor que a Misty jogou o dado aqui e ela tirou um 6, muito bom. Então, 6 somado aos 8 do Hydon, então ela teria aqui 14 de dano, certo? Lembrando que ela poderia usar também cartas de item, tá? E para a batalha final, eu digo que é essencial. Então, vamos supor que ela usou essas 2 cartas aqui, né? Uma carta de 6 e uma carta de 7. Ou então, vamos ser um pouco mais humilde, né? Vamos utilizar aqui uma carta de 5 e uma carta de 6. Vamos adicionar 11. Então, o Hydon tem 8, mais 6, 14, com mais 6, 20, com mais 5, 25. O jogador que controla o rival vai jogar um dado. Normalmente ele tirou um 3. Então esse 3 vai ser adicionado à força de ataque dela, que é 15. E somado a isso, nós temos essa tabelinha aqui embaixo. Então como ele tirou um 3, além do 12 com o 3 que dá 15, ele vai somar mais 8. Então nesse caso aqui ela iria para 23 de poder. Nesse caso aqui, como a gente usou essas cartas de bônus de ataque, a Misty venceria o jogo e seria a grande mestre dos treinadores. Agora eu vou explicar alguns outros pontos, tá? Então, as cartas de evento, elas podem ter tanto como capturar um Pokémon lendário, como fazer um ataque. Você pode ter também trocas. Você pode ter cartas de evento que fazem você comprar cartas de item. No caso aqui, você compraria 2 cartas de item, ok? Você pode ter comprar cartas de centro Pokémon, que elas vão reviver todos os Pokémons. Por acaso eu não estou encontrando ela aqui. Achei! Então aqui é a carta de Pokémon. Quando você compra ela, ela revive automaticamente todos os Pokémons. Então o escorpo da Misty poderia voltar à vida. Temos também essa carta de oportunidade, que ela é muito, muito boa, uma das melhores cartas do jogo. Na cor que você estiver, então vamos supor que o Ash está aqui no vermelho, você pode escolher qualquer Pokémon da cor vermelha, né, da cor que ele estiver.
virada para cima e capturar esse Pokémon automaticamente sem nem precisar jogar os dados. Ele só pega o Pokémon e adiciona à sua equipe. Alguns adendos, tá? Na questão da troca, os Pokémons iniciais eles nunca podem ser trocados. Então esse Pikachu aqui ficaria com o Ash para o resto do jogo. Ele não pode se desfazer desse Pikachu. A mesma coisa, a Misty não pode se desfazer do Squirtle. Então caso um dos dois jogadores compre uma carta de evento de troca, como essa aqui, a carta de troca ela é obrigatória, tá? Você vai escolher um jogador e o jogador é obrigado a trocar com você, certo? Você vai, na regra do jogo original, você vai escolher o Pokémon que ele vai te dar e você vai dar um Pokémon para ele. Então, nesse caso aqui, o Ash não poderia trocar o Pikachu. Então, a troca não vale para ele, ok? Na regra opcional que eu jogo aqui, você não escolhe qual Pokémon o seu oponente vai te dar, né? É realmente uma troca. Então, o oponente vai escolher qual Pokémon vai ser enviado para você, ok? Vamos dar uma olhadinha nas cartas de item agora, algumas cartas de item aqui. Então, nós temos aqui a boneca. A boneca ela serve para impedir um jogador de batalhar ou fazer troca com você. Então, como eu acabei de falar, né, das trocas, a troca forçada, né? Eu vou trocar com você e você vai ser obrigado a me dar aquele Articuno que você pegou. Então, se você utilizar a boneca impede uma troca ou até mesmo um ataque. Nós temos aqui também as cartas de Pokébola. Temos aqui a Great Ball, a Ultra Ball e a Master Ball. E elas servem para auxiliar você na sua captura. Então, por exemplo, quando você vai tentar capturar um Pokémon, eu posso jogar a Great Ball e ela me permite alterar o resultado do meu dado em 1, tanto para cima quanto para baixo. Então vamos supor que aqui o Ash vai tentar capturar uma Champ, que tem 5 no dado. Se ele tirar 6 e ele usou a Great Ball, ele pode diminuir esse resultado de 6 para 5 e capturar uma Champ. A mesma coisa se ele tivesse tirado um 4, certo? A Ultra Ball, ela faz a mesma coisa, só que 2, né? Então 1 ou 2, para cima ou para baixo. E a Master Ball é até 4, então é muito difícil você não capturar um Pokémon. O único Pokémon que a Master Ball não captura automaticamente são os lendários. Caso você tire 1 no dado, a Master Ball não consegue te ajudar, certo? Mas é a melhor Pokébola do jogo. Vamos aqui dar uma olhada em mais algumas cartas de item. Então nós temos também a Máquina do Tempo, que ela permite você rerolar os dados jogados, tanto o seu quanto dos inimigos, então durante uma batalha, durante um movimento, seja o que for, você pode jogar a Máquina do Tempo no seu turno ou no turno do oponente e fazer aquele dado ser rerolado. Temos a carta de Fly, de voar, onde você pode automaticamente se deslocar para qualquer cidade, né? Você, em vez de jogar o dado, você usa o Fly e pula para qualquer cidade que você quiser. Enfim, nós temos aqui uma variedade muito grande de itens. Temos a poção, que faz você curar um dos seus Pokémon nocauteados, certo? Lembrando que Pokémon nocauteados, eles não podem ser usados em batalhas e a pontuação deles não conta para a entrada no Planalto. Agora eu vou explicar um pouco das regras opcionais, das regras que eu costumo utilizar com a minha galera aqui, tá? Novamente, essas regras não são obrigatórias, tá? E você joga se você quiser. Uma coisa, um detalhe muito importante que eu esqueci de comentar sobre as evoluções, tá? Deixa eu ver se eu consigo uma evolução que eu lembro que tinha um Pidgey aqui e um Pidgeotto aqui em algum lugar. Cadê ele? Tá aqui o Pidgeotto. Então, isso é uma regra do jogo base, tá? Do jogo original. Se eu tenho o Pidgey, ele tem um poder de ataque de 2, e eu capturo o Pidgeotto, que tem 4, né? Tendo os dois juntos, eu recebo um bônus de 3 de ataque no meu Pidgeotto, né? Na forma mais forte. Então esse Pidgeotto aqui ficaria com 4 por eu ter o Pidgey. E caso eu venha capturar o Pidgeotto, que eu não sei se está no tabuleiro, ele pode estar no tabuleiro ou pode estar na reserva, aí eu adicionaria, além dos 3 do Pidgeotto, mais 2, então totalizando 5 no total. Vamos supor que o Pidgeotto teria 6 de ataque, então seria 6 mais 5, porque eu teria o Pidgeotto e o Pidgey, ok? Então ele iria para 1 de ataque, um Pokémon bem forte, bem mais forte que um lendário, por exemplo. Só que é extremamente difícil você conseguir capturar todas as formas de um Pokémon, né? Mas fica aí o desafio para quem quiser colecionar todos os Pokémons, né? Capturar todos eles, certo? Então, no jogo original, você não tem limites de Pokémons, né? Aqui você tem um limite de 6. Então, aqui, quando você consegue capturar uma evolução, né? Então, por exemplo, se eu tivesse aqui o Pidgey e capturasse o Pidgeotto,
em vez de cada um ocupar um espaço diferente, você coloca ele sobreposto. Então você não vai ter mais o PID, você vai ter apenas o Pidgeotto, porém os bônus permanecem. Então você vai ter o Pidgeotto com o bônus de ataque. Agora sim, vamos para as regras opcionais. Para deixar essa questão das insígnias um pouco mais desafiadoras, nós criamos aqui os líderes de ginásio. Então, ao invés de simplesmente passar pela cidade e pegar a insígnia, quando você joga um dado e o seu movimento faz você ou parar na cidade ou passar por ela, você tem a opção de encerrar o seu movimento na cidade para desafiar o líder daquele ginásio. Então, nós temos aqui no verso uma carta para cada insígnia, né? E o sistema de combate é o mesmo da batalha de rival, com a diferença que eles são bem mais fraquinhos. Então temos aqui o Brock Impulter, né? Então ele tem 4 de ataque e você vê que os bônus aqui são bem mais fraquinhos. Temos a própria Misty, temos aqui a Sabrina, o Tenant Surge, a Erika, o Koga, o Blaine e o Giovanni, ok? Que é o mais forte de todos. Beleza? Então, somente após você conseguir derrotar todos os líderes e capturar todas as insígnias, além de ter os 20 pontos, você pode desafiar aqui o Planalto, ok? Então, é uma regrinha que ela adiciona um pouquinho de tempo extra ao jogo, né? Porque é uma nova etapa, né? Em vez de você só passar e pegar, você precisa fazer novas batalhas. Mas eu garanto que fica bem interessante. Ok? E vamos lá, a outra regra, que é a regra que muita gente gosta de usar, é a regra de fraqueza e resistência, onde nós consideramos os tipos dos pokémons na hora de batalhar, né? Para isso, aqui no manual, eu coloquei uma tabelinha, tá? Uma tabelinha com a força e a resistência de cada um. Então, por exemplo, aqui, se um Pokémon lutador ele enfrenta um Pokémon normal, ele ganha mais 3 de ataque. Agora, por exemplo, se ele enfrenta um outro Pokémon lutador, ele não ganha nada, né? Um bônus. Em contrapartida, se ele enfrenta um Pokémon voador, ele toma menos 3 de penalidade. Se ele enfrenta um Pokémon tipo fantasma, ele toma menos 6. Então, tem toda essa tabelinha aqui com os tipos dos Pokémons, certo? E aqui eu tenho outra tabelinha no manual com todos os 150 Pokémons iniciais, né? No caso 151, porque tem um 1000 também ali, com os seus respectivos tipos, né? Então eu tenho, por exemplo, aqui o Charmander com fogo, o Charizard de fogo e voador, o Artoto como água e por aí vai, ok? Uma nova adição também que é muito legal são os Pokémons de Johto. Então vou pegar aqui na caixa do jogo. Então aqui eu tenho os Pokémon da geração de Johto, ok? Da segunda geração. E nós podemos ver que a face deles é um pouquinho diferente das faces tradicionais dos Pokémons habituais, né? Dos originais. Deixa eu pegar aqui para o mérito de comparação. Deixa eu pegar aqui um azul com um azul, né? Você vê aqui o Marowak e você vê aqui os Skarmory. Então, qual é a diferença entre as duas fichinhas, né? Primeiramente, para você conseguir identificar aqui quem é quem, né? E aqui você tem o tipo do ataque do Pokémon. Então, o Skarmory aqui, ele usa um ataque do tipo normal, né? Você pode escolher considerar ele como o tipo do ataque, ou você pode considerar ele como o tipo metal, né? Que é o tipo dele de verdade, ok? No mais, nós temos aqui os dadinhos normais para a captura e o verso dos dois é exatamente igual, ok? Para você não ter diferenciação no meio do tabuleiro para saber quem é quem, ok? E uma outra coisa também que nós adicionamos como regra extra, essa aí tem gente que gosta e gente que não gosta, que é embaralhar a equipe Rocket no meio dos Tazos, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, um Tazozinho rosa e quando você vira você tem o James, né? Então ele funciona com uma batalha assim como uma batalha dos rivais, assim como uma batalha do ginásio, tá? Então aqui é uma batalha surpresa, então você vai jogar o dadinho aqui e caso você vença, você ganha 2 cartinhas de item, ok? E uma outra regra opcional é com relação às habilidades Surf e voar, né? O Surf e o Fly. Então, no caso aqui do jogo original, você pode usar a carta de voar simplesmente se você quiser, tem ela na mão, você pode jogar e usar.
Na regra opcional, você precisa ter um Pokémon do tipo voador para poder utilizar a carta Fly. Se você não tiver, você não consegue usar, ok? E também a habilidade Surf permite que você navegue nas regiões de água, principalmente aqui, né? Então, aqui eu posso ir de Cinnabar até Pallet, mesmo que eu não tenha um caminho aqui no jogo original, tá? Eu posso fazer este caminho. E também, igualmente, para eu conseguir vir de Fuchsia para Cinnabar, eu preciso de um Pokémon de água, porque essa trilha ela passa toda pela água, então eu não tenho um caminho de terra aqui. Então eu precisaria ter um Pokémon de água para utilizar o Surf, senão eu não posso fazer essa travessia. Ok? Todas as regiões que têm água funcionam dessa mesma forma, ok? Acredito que são pouquíssimas, né? Aqui a gente costuma deixar para lá, porque está muito no começo do jogo, né? Mas no geral é isso. Lembrando que a fraqueza e resistência ela também se aplica aos líderes de ginásio, ok? E também às cartas de rivais. Esse é o jogo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado tudo claro. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. É isso. Até o próximo vídeo e falou!